Boa noite! Hoje eu trazei um pouquinho para dar início à nossa live em função de alguns atendimentos que estavam acontecendo ainda, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o melhor momento para ter o segundo filho, tá? Em um aspecto geral. É uma dúvida que costuma acontecer muito com os casais quando eles começam a se programar para o segundo filho, né? Ou quando eles já têm uma programação, vamos ter tantos filhos e qual vai ser o intervalo de idade entre um e outro. Então são dúvidas que normalmente os casais têm quando eles têm esse planejamento, então, de ter um segundo filho. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, qual é o momento? Quando a gente pensa em estrutura física, na gestação, num sentido orgânico físico, né? Os especialistas costumam dizer que o melhor momento é a partir de 2 anos, né? A partir de 2 anos. Por quê? Independente do tipo de parto que a mulher tenha, sempre o corpo da mulher ele precisa de um tempo para se reestruturar, para se reabilitar. Então, o que acontece? Quando a mulher tem um parto cesárea, né, um período mínimo de reabilitação para esse corpo seria 9 meses, né? E num parto normal ou num parto natural, ele acontece num período de aproximadamente 6 meses, né? É um período pequeno. Só que quando nós temos um intervalo de aproximadamente 2 anos entre um parto e outro, a probabilidade de existir algum dano, alguma lesão, ou na mãe ou na criança, reduz bastante. Essa probabilidade reduz em função dessa reabilitação que já vai ter acontecido, né? Então, o ideal seria, sim, né, tu ter um espaço de pelo menos 2 anos entre um filho e outro, né? Quando a gente pensa no parto cesárea, por exemplo, o que a gente precisa entender? Por que o ideal é esperar um tempo maior, né? Porque no parto cesárea é um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico que acontece. Então, nós temos a incisão feita em todas as camadas do útero e dos tecidos dessa mulher. Então, eu preciso que todas as camadas estejam devidamente reestruturadas para então pensar num novo parto, né? Outros aspectos que é sempre importante a gente pensar antes dessa programação do segundo filho é a questão da idade gestacional, a idade que essa mulher teve a criança, né? Por exemplo, se você tem uma menina muito novinha, né? Se você tem uma menina muito jovem, uma mãe muito jovem, né? Ela tem uma readaptação rápida, ela tem uma boa readaptação. Só que o que nós temos que entender? Que o útero dessa menina, dessa jovem, ele está em processo, né? Ele está em processo de maturação. Então, não é o ideal que ela tenha uma gestação em sequência da outra. Outro lado, né? 35 anos a gente considera que seria a melhor idade acima. No caso, uma mulher mais madura com 35 anos, que seria o ideal para a gente diminuir essa probabilidade, então, de algum problema, né? Ou seja, diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia e outros problemas que podem acometer a mulher durante a gestação. Então, os 35 anos seria uma idade ideal. Então, quando essa mulher opta
em ter filhos após essa idade, ou quando ela teve o primeiro dentro dessa faixa de 34, 35 anos, o ideal é que ela não espere tanto tempo, né? Que ela não espere tanto tempo para ter esse segundo filho, né? Justamente em função da maior garantia, da maior segurança, tanto da mãe quanto do bebê, né? Então, quando essa mulher tem uma idade mais avançada um pouco, então o ideal seria não esperar tanto tempo. E isso pensando num aspecto físico, né? Num aspecto físico. Por isso que sempre quando a gente vai se programar para entrar no mundo da paternidade e maternidade, é muito importante seguir a orientação médica, é muito importante você procurar o obstetra da tua confiança, procurar esse obstetra, conversar com ele se você é um obstetra, um ginecologista que vem te acompanhando, então ele já conhece o teu corpo, ele já conhece os processos de saúde, a tua saúde, como ela vem acontecendo, né? Então, se você tem o ginecologista de confiança, o ideal é então pedir essa orientação para ele, né? Que ele faça esse acompanhamento, que ele te dê essa orientação para garantir a estabilidade sua e do bebê, né? Quando há, então, esse ginecologista. Se você ainda não tem, procura um obstetra para que ele faça, então, toda a orientação necessária, todo o acompanhamento necessário para essa garantia, pensando no aspecto físico, né? Agora, quando a gente pensa no aspecto psíquico, né? Que também é necessário a gente olhar por esse lado, né? Quando a gente pensa no aspecto físico, a gente precisa pensar já num contexto familiar. A gente precisa pensar num contexto familiar. Por quê? Porque nós estamos falando de um segundo filho. Ou seja, nós já temos uma criança, nós já temos uma outra pessoa que faz parte desse ciclo e que precisa receber esse novo membro. E como que isso acontece, né? Então, assim, quando a gente pensa no aspecto psíquico, né, psicológico, emocional, para a chegada de um segundo filho, a gente precisa abordar alguns pontos, né? Mas o primordial é a saúde, estabilidade emocional familiar. A gente precisa abordar a questão da estabilidade familiar, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa no quê? Em garantir a estabilidade emocional, o bem-estar emocional de toda a família, né? Então, quando a gente tem uma criança, um bebê, né? Quando a gente tem um bebê ainda, que seria o primeiro filho, né? A gente tem uma criança que está em processo de maturação. Essa criança está em processo de amadurecimento emocional. E ele precisa do suporte paterno e materno. Ele precisa ter esse suporte, ele precisa ter essa base familiar, ter essa solidificação familiar para ter um bom desenvolvimento, né? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, o que a gente sabe no sentido emocional? Que a maturidade, a criança atinge a maturidade emocional para receber um segundo membro ou um irmãozinho aos 5 anos de idade aproximadamente, né? Que é a idade da resolução do complexo edípico, né? Que a gente trabalha com complexo edípico quando a gente fala em questões emocionais. E a resolução costuma acontecer por volta dos 5 anos de idade. Então, pensando em questões emocionais, o ideal seria que isso acontecesse para garantir, então, essa estabilidade emocional da criança. E o que a gente não pode desconsiderar em momento algum
e tem que ser parte, não tem como a gente colocar uma prioridade, né? Quando a gente fala em questões emocionais e físicas, não tem como a gente estabelecer uma prioridade, porque todos fazem parte de uma linha reta, né? De uma linha única, no sentido de necessidade. E aí entra, então, a questão financeira, né? Será que eu tenho uma estabilidade financeira o suficiente? Será que eu tenho uma estabilidade financeira boa para dar o suporte para essas duas crianças? Será que eu tenho o suporte financeiro para qualquer eventualidade, né? E como que tá a minha questão familiar? Porque infelizmente acontece muito, e a gente sabe, de muitas vezes usar a criança, usar a gestação para garantir o casamento, né? O casamento está em crise, o casal não tá se dando bem, não tá fluindo o relacionamento. Então vamos ter um filho. Pode ser isso que falta. Talvez seja isso que está faltando na nossa vida. Nós ter um filho para o casamento fluir. E aí você traz uma criança com a responsabilidade de garantir um casamento. Entende? E essa não é a função de um filho. Um filho não tem a função de garantir um relacionamento, né? Então, você tem que garantir, quando você pensa em ter um filho, não apenas o primeiro, o segundo, pode ser o 10º filho, você tem que garantir que você tenha uma família estruturada emocionalmente, né? Onde tenha uma estrutura emocional e onde tenha uma estrutura financeira, o suficiente para dar o suporte para essa criança, e todos esses processos que são necessários durante tanto a gestação, né, porque vai ser necessário, e no pós-parto, né, quando essa criança já estiver aqui. E aí a gente pensa, ok, eu já sei aproximadamente o melhor momento para ter um filho no sentido físico, no sentido orgânico. Eu também sei aproximadamente o melhor momento de ter um filho na questão emocional, né, na questão financeira emocional. Mas o que eu faço lá com o pequenininho que já está ali, né, com aquela outra criança que já é parte dessa família, que já é membro dessa família, né? Quando a criança vai receber um irmãozinho, né, costuma a ver um mundo totalmente mágico, né? Ele vê um mundo totalmente mágico. Por quê? Porque ele está pensando, nossa, eu vou ter um amiguinho para brincar, eu vou ter um irmãozinho que vai ser o meu parceiro de brincadeira, e a gente vai brincar junto, e a gente vai fazer tudo junto. Só que isso não acontece. Por quê? Porque essa criança tem uma diferença de idade, né? Começa por aí. Então, o que acontece? Vamos supor que a diferença entre um filho e o outro seja de 5 anos, né? Com 5 anos, a criança já está resolvida. Então, ela já cria as brincadeiras da maneira dela, ela já é objetiva, né? Ela já é objetiva. Boa noite, Carla. Boa noite, tudo bem? Ela já tem o próprio mundo dela. E aquela criança que acabou de nascer, ela é totalmente dependente dos pais, totalmente dependente da mãe. Como ela é dependente da mãe, ela não vai participar da brincadeira com o filho, com o irmãozinho, né, com o irmãozinho maior. E aí a criança começa a entrar naquele processo de realidade, entende? Botar os pezinhos na realidade. Então o que acontece? Aquele irmãozinho tão esperado não vai brincar comigo,
né? Aquele irmãozinho que eu fiz tantos planos, ele não pode participar de todas as brincadeiras comigo. Aquele irmãozinho que era para ser o meu parceiro, ele tá ganhando toda a atenção dos meus pais. Aquele irmãozinho que deveria estar comigo constantemente o tempo inteiro, ele chora, ele não conversa, ele se manifesta de alguma forma, minha mãe corre, né? Então aquela criança passa a ser um problema pro pequeno, né? Para o maior, no caso, pro irmão mais velho. Passa a ser um objeto de disputa, né? A mãe passa a ser um objeto de disputa entre os irmãos, né? E aí entra aquele risco da criança querer chamar a atenção da mãe. E como que chama a atenção da mãe? Pô, o meu irmão tá chamando a atenção da minha mãe, gritando, chorando, então eu vou seguir esse viés, né? Eu vou tentar dessa forma também, né? O meu irmão chama a atenção da minha mãe quando ela precisa trocar de fraldas. Então, o que acontece? Então você pode ter uma criança, você pode ter uma criança que entra num processo de regressão. Ela começa a regredir para acompanhar a evolução do irmãozinho, porque seria uma disputa justa. Ele considera que agora ele está numa disputa justa. O irmão chora, eu também choro. O irmão ganha a atenção da minha mãe tendo que trocar as fraldas, então aí entra o processo da ecopres, da enurese, que são a evacuação ou a diurese na cama, né? A criança faz na roupa, faz na cama, como uma maneira de chamar a atenção da mãe, né? Para disputar o espaço com o bebê, com o irmãozinho. Mas como que eu faço para evitar isso? Como que eu faço para que isso não aconteça? Eu quero decidir que eu vou ter o segundo filho agora, o meu corpo está devidamente estável, o meu obstetra, o meu ginecologista disse que eu tenho condições para ter o meu segundo filho agora, eu estou financeiramente, emocionalmente estável, esse é o momento. O que eu faço para que isso não aconteça? Você não tem como impedir a evolução ou os conflitos emocionais que o bebê já existente, que a criança já existente vão ter. Você não tem como impedir isso, né? O que você pode é trabalhar essa questão com essa criança para que ela entenda as diferentes necessidades que ela e esse irmãozinho vão ter. E que ela entenda que ela tem um papel muito importante na vida desse irmãozinho. Que ele não precisa disputar espaço, não precisa disputar o amor do pai e da mãe, porque ambos são amados, porque ambos foram desejados, ambos foram planejados. Então a criança precisa entender que não há essa disputa e que existe uma diferença. Sim, eu vou ter um irmão, eu vou ter um melhor amigo, eu vou ter um parceiro, porém, nem todas as brincadeiras que eu vou fazer, o meu irmão vai poder participar. Porém, quando eu estiver escrevendo, o meu irmãozinho talvez mal vai estar falando. Eu vou ter amiguinhos diferentes do meu irmão. E tudo bem. Então você começa a inserir a criança, você começa a inserir esse filho mais velho na realidade que vocês estão entrando, né? Vocês começam a inserir essa criança nesse novo planejamento, né? Então, vamos fazer votação sobre o nome da criança, né? Cada um dá uma opinião. O que você acha, fulaninho? Qual vai ser o nome legal pro humano, pra mana? Ou se você
já tem o nome, né? Participar, fazer a criança participar ativamente da tua gestação, ser participante desse processo para que ela não se sinta excluída, para que ela não se sinta deixada de lado e para que ela não veja a mãe e o pai como um objeto de disputa e que ela não veja aquele irmão como um inimigo ou alguém que veio para tirar o meu lugar, né? Então essa criança ela precisa ser inserida, nesse planejamento, inserida nesse processo e durante toda a gestação e passando para a criança a evolução, o que está acontecendo e mostrando essas diferenças que vão ter e que são essenciais. E aí você vai ter, então, uma evolução mais saudável. É como eu disse, não quer dizer que a criança não vá passar por esses conflitos, porque vão acontecer. Só que quando a criança participa da gestação, esses conflitos eles são minimizados. Esses conflitos eles são de uma resolução mais efetiva. Ele passa a ser com uma resolução mais efetiva porque essa criança entende essa diferença e ela entende que ela não vai deixar de ser parte desse clã familiar, ela não vai deixar de ser parte desse contexto dela em função desse novo membro, né? Eu acredito que a gente já falou um pouco de todos os aspectos, né? Sobre a chegada de um segundo filho, sobre o melhor momento ou o melhor planejamento para isso, né? Se surgirem dúvidas, podem mandar ou aqui no direct ou no WhatsApp, que tem o telefone da clínica no WhatsApp, e a gente vai estar respondendo, inclusive por mensagens ou como vocês acharem melhor. Tá? Uma boa noite. No próximo sábado, então, espero que já no horário adequado, né? Que é às 17 horas, que é o horário combinado, a gente vai trabalhar então sobre o pré-natal. O pré-natal tanto psicológico quanto o pré-natal obstétrico, tá? Um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima.